Semana retrasada, eu tenho um programa de rádio em São Paulo, que um dia que você estiver em São Paulo, faço questão que você vai se divertir, que vai estar no 97. Estava entrevistando um dos caras mais engraçados da história do futebol brasileiro, chamado Vampeta. Tive o prazer de jogar com o Vampeta. Então, eu vou te falar o que ele falou, não sei se você sabe. Perguntei pro Vampeta, falei, Vamp, a gente discutindo de seleção, pá, quem é o maior médio volante para você do futebol brasileiro? Sabe o que ele respondeu? Felipe Melo. Oh, legal. Aí, falou, pô, Felipe Melo, ele falou, o Felipe Melo joga muito. Se eu fosse o técnico da seleção, eu seria titular absoluto. Eu fico contente, sabe por quê? Porque de verdade... Não sei se você sabia disso, não que sabia, ele fala isso. eu não sabia, de verdade. E nem off você tinha me falado aqui. Porque Não, a pessoa, não falei nada. Não sabia. Na realidade, quando eu subi profissional, eu tinha Vampeta, tinha Edilson, né? E eu lembro que tinha um jogador, eu não lembro o nome do jogador, eu não sei que lá, gaúcho, né? E a gente fazia alguma jogada no treinamento e o cara ficava, ô aí, vou quebrar a perna, vou fazer não sei o que, ô juvenil. E o Vampeta falava assim, pode fazer o que você tiver que fazer no treinamento aí. Pode fazer o que você tiver fazendo no treinamento aí, meu irmão. Então a gente cresceu com aquilo, sabe? O Vampeta amparando a gente, eu, o Andrezinho, aquela rapaziada aí que... né? Então, quer dizer, ele ajudou muito, cara. O Vampeta pra gente, o próprio Edilson, sabe? Foram as pessoas assim, o Clêmio, um cara, sabe? Foram jogadores assim que nos ajudaram de uma forma assim incrível. Então eu fico muito contente porque, além de ser um camarada que, poxa, me ajudou muito e foi um espelho pra mim dentro de campo, sabe? Então, assim, você saber que o cara fala bem, que o cara te considera, isso pra mim é realmente uma honra. Não, e quebrou as pernas, te juro, de todo mundo. Não é porque eu vou falar, porque a gente estava esperando que ele ia falar. Mas você tem uma safra de volantes também no futebol brasileiro muito bons, né? Com certeza. Pô, o Arouca tá jogando sacanagem, o Paulinho do Corinthians, o Ralf, né? Que são dois bons jogadores. Dois leões, né? O próprio Marcos Assunção, apesar da idade, mas é um jogador hoje que tá muito bem e tal. Mas, pô, na hora que o Vampeta foi seco. Não é que ele pensou, ele falou, Felipe Melo. Na minha seleção é o Felipe Melo. Não, legal, assim, sabe por que eu não ligo muito para certas críticas? Acabou a Copa do Mundo, aí a FIFA me coloca, ó, Felipe Melo, eleito o jogador mais versátil da Copa. Né? Aí vamos lá, números, FIFA, hein? Melhor índice de passe, longo, curto, Felipe Melo. Acho que o quarto jogador mais veloz, Felipe Melo. O primeiro jogador que mais jogou bola no Brasil, o primeiro que mais recebeu passe e começou jogando, Felipe Melo. Quer dizer, então de certa forma isso pra mim veio como um troféu. Pô, as pessoas falam, mal, mas olha os meus números, são incontestáveis. Você tá entendendo? Então isso pra mim, assim, me agarro nessas coisas, dos meus números. Porque eu sou muito crítico, eu tenho um pai que é muito crítico, eu tenho uma esposa que é muito crítica. E às vezes eu chego em casa e eu tô precisando até de, pô, viu aquela jogada que eu fiz? Não. Pô, você viu que você tentou sair driblando lá e roubar a bola, quase saiu o gol? Entendeu? Então eu tenho pessoas críticas que me ajudam essas críticas. Quando eu te falo, existem críticas que te ajudam. E eu vejo jogos. Eu sou um jogador de futebol, gente, que domingo a minha esposa não pode contar comigo. A gente está lá fora, quando eu não tenho jogo domingo, eu me sento às 11 horas da manhã, que começam os jogos na Europa. Tem alguns jogos que são 11 horas da manhã, outros jogos são meio-dia e pouco. E fico até de noite, porque eu começo a ver os jogos 11 horas da manhã da Inglaterra, os jogos da Espanha, da Itália, aí passa para jogo do Brasil à noite. Enfim, nesse meio tempo eu como no sofá, cochilo, acordo. Eu sou um camarada que eu jogo futebol sim, por profissão sim, mas eu amo futebol. Tá entendendo? Eu faço uma coisa por amor. E quando eu parar de jogar futebol, se eu não virar treinador, porque eu acho que não vou virar, ou não estiver no meio... Eu vou no estádio, como você vai no estádio com os seus filhos, como eu vou agora, porque eu gosto de futebol. E essa é uma coisa que me fascina. Cara, eu acho legal pra caramba. Pô, Felipe, eu adoro tua sinceridade, cara. Você não fica aí com demagogia barata, você não fica com esses papos furados. Sabe por que os caras descem o pau, cara? Porque isso incomoda. Eu acho que é verdade. Isso incomoda. Eu vou voltar nesse assunto, cara. É lógico. A gente, como torcedor, também está assistindo aquele jogo do Brasil, ficamos chateados, lógico. Não, mas eu fiquei também. Óbvio que a gente fica chateado. Mas o Felipe Melo errou? Errou. Agora, você carregar pro resto da tua vida, pro resto da tua carreira, que o Brasil foi eliminado por causa do Felipe Melo, eu acho uma puta de uma sacanagem. Não, mas é aquilo que eu te falei. Pra mim... Como eu acho sacanagem... Verdade, eu não carrego isso. Isso ficou pra trás. Eu acho legal pra cacete. Isso ficou pra trás. Eu sei que eu tive a minha parcela de culpa, assim como os outros jogadores, todos eles que estavam na Copa, tiveram parcela de culpa. É coletivo. Por exemplo, eu tenho minhas dúvidas. É que o Brasil foi campeão. Mas eu tenho minhas dúvidas, por exemplo, se o Brasil tivesse perdido a Copa de 94, se o Leonardo teria carregado essa pecha pro resto da vida. Por quê?
Porque aí entra uma visão minha, não sei se você vai concordar ou não, mas eu também sou igual a você, viu, Felipe? Eu não pipoco, não. O Leonardo é aquela coisa do bom moço. Ah, o Leonardo pode ter errado. O Felipe Melo é carniceiro. Ah, o Leonardo deu um deslize, um branco. O Felipe Melo é maldoso. Então eu acho que tem sim um certo preconceito. Mas sabe, eu acho que tem. Uma das coisas assim que me deixa bastante chateado, eu já fui elogiado pelo maior ídolo do nosso rival, por Maradona. Maradona falou, pô, esse Felipe Melo joga demais. E eu já encontrei com o argentino e falei assim, se você fosse argentino, você seria o capitão da seleção da Argentina pela sua grinta, pela sua garra e tudo. Entendeu? Então, assim, isso me deixa bastante chateado, porque você acaba saindo e é respeitado mais fora do que dentro do seu país. Hoje, cara, eu chego aqui no Brasil, vou ser bem sincero, e a gente sai e, pô, vem jogar no meu time, vem jogar no outro time. É muito bacana, é muito legal mesmo, sabe? Mas o respeito que eu adquiri lá fora, entendeu? Isso me deixa, assim, de certa forma, um pouco chateado aqui no Brasil. E não sou só eu, não. Tem vários jogadores aqui no Brasil que já fizeram aí acontecer. Pô, o Alex é um exemplo. O Alex, um jogador da grandeza do Alex, já fez muito... Pô, nunca jogou uma Copa do Mundo, tá entendendo? Então, assim, é normal porque, de certa forma, o Alex é um 10 e 10, que tem de 10 aí sobrando no Brasil, né? Mas nos deixa um pouco chateado, assim, o nosso país não nos defender. Porque, poxa, a nossa pátria, entendeu? Eu amo o meu país, eu não me vejo morando fora do país. Eu, quando eu tenho de férias, eu venho pra cá, é aqui no meu país que eu tô, no meu Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, na terra da minha mulher, não. É o meu país, eu brigo pelo meu país, entendeu? Eu não tô na seleção brasileira e te falo isso, não é de dar boca pra fora, não. Eu torço pelo Brasil. Quando a gente tava vendo o jogo do Brasil e México aqui, eu tava xingando ali. Entendeu? Como torcedor, claro, a gente estava torcendo, pô, não, temos que ganhar, tá entendendo? Então, de certa forma, eu sou brasileiro. E você precisa do carinho do brasileiro, do respeito do brasileiro. E mesmo quando você erra, o Brasil é sua pátria, como se fosse seu pai. Pô, não, tudo bem, errou, tem que bater, tem que apanhar, mas, pô, você é o meu filho, pô. Ô, Felipe, você, depois desse lance da Copa, não é uma afirmação, uma pergunta, é uma impressão minha, você ficou meio avesso, ou você sempre foi avesso à mídia, à imprensa? Você é um cara um pouco mais recluso em relação a isso? Ou convidou, você vai, você fala, você não está nem aí? Não, aqui no Brasil, eu digo. Não, eu evito bastante algumas pessoas. Evito porque eu sou um camarada assim, como você mesmo disse aí, você não pipoca, eu também não pipoco, entendeu? Então, se perguntar e se falar alguma besteira e se tiver que escutar ao vivo, vai escutar ao vivo, entendeu? Então eu evito. Por quê? Porque eu respeito os telespectadores. Tem pessoas do outro lado que estão vendo ali, entendeu? Que merecem respeito. Entendeu? Então eu evito por causa disso. Eu evito por causa dessas pessoas que merecem um respeito. Porque tem certos programas aí que existem pessoas que, poxa, eu não vou sentar do lado dessa pessoa e a pessoa vai me elogiar e eu vou ficar quieto, sendo que há uma hora atrás o cara estava metendo o pau, meu. Entendeu? E eu não sou dessa maneira. Eu sou o tipo de pessoa que, assim, não sei se é uma virtude ou não, eu sou um camarada de ficar falando, eu olho na cara e falo, olha só, pô, eu não gosto de você, ou então... E acaba acertando, e por isso que os meus amigos são amigos de verdade. Por isso que as pessoas que me conhecem falam, pô, você tem um coração do tamanho do mundo, meu irmão. Pô, não é o que as pessoas, não é o que você passa dentro de campo, aquela grinta, aquela força, não. Pô, você é um... Por quê? Porque eu sou um camarada, assim, muito verdadeiro, entendeu? Então, às vezes eu evito... Pelo carinho que eu tenho pelo Brasil, pelos telespectadores, pelo respeito que eu tenho, entendeu? Ô Felipe, eu ia falar um palavrão, parei. Vamos pensar todo. Ó, você vê, nós estamos igual. Agora a gente pensa antes. A gente pensa antes. O que acontece com o Ronaldinho Gaúcho? Agora, cara, não é visão de torcedor, é visão de jogador, de boleiro. O cara foi eleito 2 vezes o melhor do mundo. Eu vi ele fazer gol contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu e ser aplaudido de pé pela torcida do Real Madrid. 3, eu acho. O cara fazia chover. Existe ex-craque? Desde 2006 que a gente não vê o Ronaldinho jogar bola. Por quê? Na visão de um boleiro. Eu vou ser bem sincero. Eu não me permito falar do Ronaldo Gaúcho. Vou te falar por quê. Porque é um cara que eu tive o prazer de conhecer e na seleção, tirando o Gilberto Silva, ele foi um cara que naquele primeiro jogo contra a Itália ele me ajudou tanto. Porque por mais que você tenha personalidade ou não, você vestiu uma camisa da seleção brasileira no primeiro jogo, que pode ser a sua primeira e única oportunidade de continuar na seleção brasileira, de titular contra a Itália. Entendeu? Os caras me ajudaram demais, cara. Então eu não me permito falar do Gaúcho, cara. Mas pra mim, mas não é pra falar mal, é só pra entender. Mas é muito difícil entender porque o que acontece. Sabe por quê? Às vezes a imprensa fica dando palpite. Pô, nós estamos
dando palpite do negócio que a gente não sabe, porque a gente não jogou bola. Eu queria saber o que acontece. Ele atingiu o ápice muito cedo, a fama, ele perdeu o tesão. Cara, eu queria entender. Eu acho que, de certa forma, assim, ele é um cara que não precisa de dinheiro, tá entendendo? E se continua no futebol, porque continua ainda com aquele amor que ele tem ao futebol. É difícil de entender o porquê. Te surpreendeu essa saída dele do Flamengo? Bastante. Você estava aqui de férias, porra. Bastante. Do dia para noite ele foi embora. Muito a saída dele do Flamengo e mais ainda a chegada tão rápida no Atlético Mineiro. Eu também. Me surpreendeu, acho que mais a chegada no Atlético Mineiro. Mas de certa forma, assim, de coração eu falo, eu torço muito pra ele, cara. Torço muito pra ele porque, assim, é aquilo que eu te falei. É um cara que já foi melhor do mundo, uma vez só não, duas. Melhor do mundo. O cara que carrega o Barcelona hoje é o Barcelona, deve muito ao Ronaldinho, porque quando o Ronaldinho chegou no Barcelona, não é que o Barcelona tinha não sei quem, Iniesta, Messi, não, calma aí. O Ronaldinho chegou e o Ronaldinho fez que o Barcelona começasse a voar, entendeu? Então, deve muito a ele. E hoje as pessoas caem de pau em cima de um ídolo nacional, um cara que já fez tanta coisa pelo Brasil, entendeu? E esquece o respeito, esquece o ídolo que ele é. Tudo bem que, como eu disse, o filho, o pai, às vezes tem que pegar firme com o filho e tal, mas hoje as pessoas brincam com o nome Ronaldinho, isso eu acho... Mas agora eu vou discordar de você. Não é que as pessoas pegam no pé ou são maldosas. O Ronaldinho foi eleito 2 vezes o melhor do mundo. Com certeza. Então nós já não estamos falando... Se espera mais, se espera muito. Nós já não... É que tem aquela frase, a expectativa é a mãe da merda. Nós não estamos falando de um jogador comum. Nós estamos falando de um fora de série. Então, aí é uma crítica que é dentro de campo, porque um jogador que foi brilhante como ele, há 6 anos que não joga. A passagem dele pelo Milan... Não teve nada demais. Ele no Flamengo, e eu vou te falar, quando ele chegou no Flamengo, se você perguntasse para mim, você gostaria dele no meu time, por exemplo, no Corinthians, que eu torço pro Corinthians? Eu gostaria. Óbvio. Eu acreditei. Mas, pô, passou um ano aí, ô Felipe. É difícil de entender o que acontece com o Gaúcho. Eu espero não, eu tenho uma convicção muito grande que agora, no Atlético Mineiro, pelo menos o início do Atlético Mineiro vai ser um início assim, sabe, avassalador. Ele vai querer jogar muito, ele vai querer mostrar para todo mundo que ele é o cara. E por que ele não quis fazer isso no Flamengo? Não, o início dele no Flamengo foi bacana. O Flamengo no início foi campeão carioca, inclusive ele fez um gol na final, invicto, começou muito bem, alternou jogos aí, pô, de craque. Aquele jogo contra o Santos lá, pô, foi brincadeira. Sim. O Neymar fez um golaço e ele fez 3. Tá entendendo? Virou o jogo lá na casa do Santos, quer dizer, pô, aí todo mundo é o Ronaldo. Depois começou... Eu acho que a situação extra-campo realmente atrapalha muito. Entendeu? A idade vai chegando e de repente eu com 20 anos eu saio, bebo e chego no jogo e eu arrebento, mas com 30 anos não vai ser a mesma coisa. Entendeu? Com 30 anos você precisa de dormir um pouco mais. Você já fez um pouco mais. Pra lá, você já fez umas puta loucura? Já fiz loucura, mas nunca assim, coisas que fossem afetar o meu lado profissional. Sempre fui muito profissional, sempre fui muito ligado nas coisas que eu tinha que fazer. Eu cresci no futebol com um pai que me ajudava muito quanto a isso. Entendeu? Eu acho que foi por isso que eu nunca tive uma lesão, por isso que assim, dentro de campo eu sempre corri muito, sabe? Nunca deixei de desejar na minha parte minha parte na raça, entendeu? Às vezes você entra no campo e tecnicamente a coisa não vai, que é normal. Mas eu sempre corri, sempre lutei pelos meus companheiros, entendeu? Eu acho que por isso. Eu sou um camarada muito centrado naquilo que eu tenho que fazer. O teu perfil é de jogar em time assim, Flamengo, Corinthians? Você sabe que aquele dia que a gente se encontrou no Pacaembu, e eu falei para alguns amigos, falei, porra, encontrei o Felipe Melo no Pacaembu. E sabe o que os caras falavam? Felipe Melo é Corinthians, meu, ele é maloqueiro igual nós, maloqueiro sofredor. Que é muito essa identidade também do torcedor do Flamengo, né? Não, é assim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que os clubes precisam de certos jogadores que quando precisa, o clube está em uma situação um pouco assim, difícil. E você gosta desses negócios, né? Eu gosto. Joguei contra o Fenerbahçe lá e o cara ia fazer um gol, eu tirei lá e eu comemorei como se fosse um gol, comemoro mesmo. Porque de certa forma aquilo ali a torcida vem junto, e quando a torcida vem junto, sente aquele tesão de jogar e vai pra dentro mesmo, eu sou dessa maneira. Ô Felipe, na Europa você teve algum problema de racismo? Os caras falam muita merda lá ou não? Não, o racismo na Europa, vou te explicar, é muito com africano, sabe? Porque existe italiano que é mais escuro que eu um pouquinho, sabe? Tem espanhol que é da minha cor. Então, de certa forma, eu nunca sofri esse tipo de racismo, graças a Deus. Joguei uma vez contra a Fiorentina, eu era muito querido na Fiorentina, então eu voltei pra Firenze para jogar Juventus Fiorentina, e o pessoal fizeram de sacanagem, entendeu? Existe um certo preconceito contra africano, contra negros de verdade. Infelizmente, existe esse racismo, mas eu, graças a Deus,
porque eu não saberia como seria assim a minha reação. Sabe? Qual que é a diferença do Flamengo por todos os outros times que você jogou? O amor que eu tenho pelo Flamengo. Eu tenho um amor muito grande pelo Flamengo, porque é um clube que me conduziu até onde eu tô, sabe? Assim, abriu as portas de tudo. Eu, quando era criança, com meus 8, 9 anos, eu fui pro Flamengo e foi ali que eu me formei. Quer dizer, eu devo muita coisa ao Flamengo. Claro que depois que eu saí do Flamengo, eu passei pelo Cruzeiro, na qual eu conheci um cara que foi um professor para mim, que foi o Luxemburgo, que inclusive, quando eu fui convocado para o Mundial, eu fiz questão, mesmo de anos sem conversar com ele, de ligar, arrumar o telefone dele, ligar e falar que aquela convocação, ele fazia parte daquilo dali também, entendeu? Passei pelo Grêmio, onde eu gosto muito, a torcida do Grêmio, pô, é brincadeira, eu gosto demais. Mas o Flamengo foi um clube que me projetou, que me criou, que me deu essa identidade que eu tenho hoje. Então é por isso que esse amor ao Flamengo. Você conversa com o Dunga de vez em quando? Você liga pra ele? Difícil. Depois da Copa a gente conversou algumas vezes, sabe? Mas depois se afastou. Ele estava com um grande problema do pai, que veio a falecer há pouco tempo, enfim. Porque ele te deu uma puta moral. O Dunga, cara, o Dunga e o Jorge eles deram a cara por mim na seleção, né? E quando as pessoas menos esperavam, o Felipe Melo estava ali. Então, as pessoas não querem saber de número de jogador, não. Não, vamos meter o pau, meter o pau, mas os caras deram a cara por mim ali. Então, depois daquele jogo, vocês dois conversaram? Eu não... Ele falou o quê pra você? Você falou o quê? Não, eu cheguei pra ele e falei assim, pô, eu queria pedir desculpa, cara. Desculpa de coração, porque, pô, deixei o time com uma merda e tal. E eu lembro que ele falou assim, que isso, rapaz? Como assim? Não desculpa nada não, meu. Fez uma ótima Copa do Mundo, a gente ganhou várias coisas juntos, acontece, você é ser humano. Então, me deu uma força naquele momento ali, porque a gente sabe que a gente errou. Eu não carrego essa culpa, porque assim, o Brasil estava perdendo o jogo de 2-1 e de certa forma o Brasil não iria virar. Quem conhece futebol sabe, o Brasil estava perdido em campo, não estava acostumado a tomar gol daquela maneira, tomou 2 gols daquela maneira, e de repente por isso eu fui expulso, perdi a cabeça naquele momento e fui expulso, entendeu? Mas eu nunca, é óbvio que aquilo dali me ajudou, foi um erro, me ajudou bastante, porque depois eu já não cometi mais, entendeu? E hoje eu sou muito mais dono da situação, tenho muito mais assim maturidade do que eu tinha antes, graças àquela expulsão. Errei, doeu, mas é como eu te falei, eu não carrego essa culpa não, porque foi um erro normal, acontece. E o Brasil não tomou, o Brasil já estava perdendo, não é que eu fui expulso, o Brasil tomou 2 gols e perdeu. Concordo, agora eu vou te falar, os caras falam, pô, o Felipe Melo alguns falam os maldosos, pô, o cara é carniceiro e tal. Pô, mas você é um puta de um frango, cara. Carniceiro. Você é um magrelo. Acho que se eu pegasse você aqui, eu e você num ringue, acho que você não durava 2 minutos. Você se tira, é um frango, cara, é um magrelão aqui, pô, aí. O que é? No campo é que você se transforma? Você cresce quanto no campo? Mais uns 30 centímetros, pô. A realidade Isso eu falei pro Kleber, gladiador também. Já viu o Kleber? Ficou doido, né? Já viu o Kleber? Viu o Kleber de piada, ficou doido. A primeira vez que eu tô entrevistando, eu falei, caramba, você não é o Kleber gladiador, eu achei que você era o Hulk. Cara, mas na realidade, sabe, o Davi era pequenininho e Golias caiu, entendeu? Porque vai na força, vai na fé, né? Então, às vezes, Deus dá força, né? Eu, cara, dentro de campo, assim, eu me transformo de uma maneira que, sabe, eu tô sentado naquilo, aquilo dali é meu prato de comida, eu tenho que vencer. O meu clube, eu tenho que jogar por ele, entendeu? É muito difícil de eu perder uma dividida, ou melhor, eu não perco dividida, não. Cara, eu acho isso sensacional. Eu não perco dividida, não. E outra, bola no alto comigo, eu não perco bola no alto. Pode, a não ser que seja um cara. Eu joguei contra uns caras aí, que o Kraus, o pessoal que é muito alto aí, é difícil você ganhar. Agora, bola no alto comigo pode vir, que eu vou sair lambendo, não tem caô. Bola no alto comigo, a primeira bola, essa é minha. Entendeu? Então eu vou disputar como se fosse meu prato de comida. E é o meu prato de comida. Cara, você continua com essa mesma pegada? Não, eu vou continuar com essa mesma pegada até eu parar de jogar futebol. E essa é a minha força. Isso que fez assim, eu chegar em grandes clubes, chegar na seleção brasileira. Essa é a minha força. Cara, é legal demais ouvir isso. Não tem jeito, essa é a minha força. Porra, mas é legal demais isso aí, cara. É isso aí, é assim que eu pretendo voltar à seleção brasileira. Respeito todo mundo que está lá, sabe? Assim, respeito a opção do treinador, mas eu posso sonhar, né? Eu tenho um objetivo e é com isso que eu vou voltar em nome de Jesus. Você é um cara feliz, né? Ah, sou feliz. Você é um cara demais. de bem com a vida, né? Sou muito feliz mesmo. Sou feliz porque, poxa, assim, eu sou realizado. Eu já sou realizado de certa forma. Claro que tenho alguns objetivos, mas sou realizado, assim, profissionalmente. Joguei em grandes clubes, já disputei Copa do Mundo, já ganhei título com a seleção brasileira, sabe? Tenho uma família maravilhosa, tenho 3 filhos que são, maravilhosos. Uma esposa, cara, que me ajuda pra caramba. Um pai que é mais do que um pai que é amigaço, que a gente senta, vai na praia correr junto, fica trocando ideia. Uma mãe que, mais parece uma amiga. 3 irmãos que são, sabe, eu sou feliz demais. Eu tenho um Deus que, tá sempre me abençoando. E por mais que eu erre, aprenda com aquele erro, ele faça que eu aprenda com aquele erro e tá sempre me abençoando. Cara, eu sou feliz demais, velho. Você tem algum filho vascaíno? Tenho não, meus filhos são flamenguistas.
Cara, puta, bicho, esse cara é bom demais. Mas olha, Pê, eu trouxe até, não ia falar, a Sônia, que foi ex-Miss Vasco, ela tá aqui, ela tá pida de raiva. Ela não queria vir. Porque ele é Flamengo, não sei o que, a Sônia Miss Vasco tá aí. Mas, ô Felipe, pena que eu não filmei aquele dia você no jogo torcendo. É que era Corinthians e Vasco, mas você não tava torcendo pro Corinthians, você tava torcendo contra o Vasco. Eu tava secando o Vasco, cara. Por favor, respeito todo mundo lá, respeita a rapaziada lá que tá lá no Vasco. Lá tem até um grande amigo meu no Vasco, que, poxa, cresceu comigo ali. Carlos Alberto? O Dedé. O Dedé, eu dava chuteira pro Dedé ir treinar, pô. O meu pai, poxa, deu muita força pro Dedé. O Dedé era goleiro, quer dizer... O Dedé era goleiro? O Dedé era goleiro. Depois foi pra, se eu não me engano, jogou de atacante. Quer dizer, eu me sinto, de certa forma, honrado dessa vitória que o Dedé tá tendo, entendeu? Porque eu me sinto parte dessa história, entendeu? Eu e minha família, a gente se sente parte dessa história. Então eu fico contente, a gente fica lá fora comemorando. Cara, é o melhor zagueiro do Brasil, meu irmão. O cara, pô, criado aqui no mesmo bairro, sabe? Respeito o pessoal que tá lá. Mas eu sou flamenguista, eu sou torcedor, pô. Vocês têm que entender o meu lado do torcedor, velho. Ô, Felipe, para terminar, que o Peixe fica fazendo sinal. Para terminar, o Neymar é um monstro, não é? O Neymar joga muito. Se você tem que jogar contra ele, como é que faz? Tem que fazer a marcação em cima? Tem que marcar, fazer rodízio? O que faz? Não pode deixar pensar não, cara. Se deixar pensar, o cara vai passar. Eu peguei o Ronaldinho naquela fase dele lá, até no Milan eu peguei o Ronaldinho uma vez que ele dominou a bola, eu deixei ele pensar, ele veio pra cima, não teve como parar, não tem como. O que dirá o Neymar no seu auge agora, quer dizer, é difícil. O México, no jogo contra o México, os caras foram muito inteligentes. Eu acho que o rodízio também é bem utilizado. Eu vou citar um bom exemplo aqui, quando o Brasil foi jogar, que classificou para a Copa do Mundo lá na Argentina, que nós ganhamos de 3-1 da Argentina lá, o Messi não pegou na bola. Porque o Messi pegava na bola, estava afundando no combate dele. Na hora que ele conseguia passar de mim, tinha o Gilberto Silva que lambia. Quer dizer, de certa forma a gente não tomamos cartões amarelos, entendeu? Nem eu nem o Gilberto. E nós fizemos um jogo assim, realmente muito bacana. O Messi não pegou na bola, nós vencemos o Argentina de 3-1 lá dentro, entendeu? E classificamos para o Mundial de cara, quase que eles ficaram para trás. Então, quer dizer, o redízio também é bem utilizado, mas não pode deixar pensar não. Os jogadores assim não podem pensar. Para fechar, você que adora assistir futebol, quem vai ser o campeão da Libertadores? É difícil, mas eu acho que a final tá agora entre Corinthians e Santos, sabe? Mas tem o Boca, apesar de não ter aquele... O Boca é o Boca. Eu acho que o Boca tem toda aquela tradição, sabe? Mas o Boca tem essa tradição até de Libertadores. O Corinthians, infelizmente, não ganhou nenhuma Libertadores ainda. O Santos já ganhou. Mas eu acho que, assim, o Corinthians passando pelo Santos, o Corinthians não vai dar mole pro Boca, não. Não vai dar mole pro Boca, não. Eu acho que o Corinthians passando pelo Santos, na hora que o Boca chegar para... Se o Boca passar também, né? E chegar e jogar contra o Corinthians na final, eu acho que os caras não vão nem dormir, que a torcida vai estar lá dentro do hotel, meu irmão. Os caras... Eu fui para lá ver o jogo agora lá e fiquei assim, sabe? Quer dizer... Você se imaginou um dia entrando lá e os caras gritando o Felipe Melo é da Fiel ou não? Não vou mentir. E quando eu cheguei lá na hora lá que aquela torcida começou a dizer, aqui tem um bando de... Caraca, eu falei, caraca, maneiraço, cara. A gente é normal, eu queria estar jogando aquele momento ali. Eu queria estar jogando, quando o Paulinho fez o gol. Porque na realidade, aquele jogo, eu achei o torcida do Corinthians um pouco calado, eles estavam muito apreensivos. Entendeu? Pô, nunca ganhou o título ainda, esse título, quer dizer, caramba, tá todo mundo apreensivo. Depois que saiu o gol do Paulinho, aquela festa, eu falei, que isso, que torcida é essa? É bacana. Não é à toa que a torcida do Flamengo e a torcida do Corinthians são as maiores do Brasil. Deixa eu falar, tem dois caras que eu sempre falei que tinha a cara do Corinthians. Um é você, o outro era o Júlio Batista. Júlio Batista no Corinthians. Júlio Batista não tem a cara, vocês dois, mano. Júlio Batista. Mas o Júlio Batista é São Paulino, pô. Mas é que aquela Mas o Júlio Batista é um monstro, cara. O Júlio Batista é brincadeira, cara. O Júlio Batista no Corinthians ia dar Felipe, pra falar. eu vou te falar, quero te agradecer pra caramba, velho. Você é um cara super legal, você é alto astral, você é sincero. Pô, quando os caras armados da gente vinha aqui te entrevistar, eu fiquei feliz da vida. E, porra, os caras que falam as merdas, deixa os caras falar mesmo, porque os caras não estão com nada e não conhecem. Eles estão falando, eu tô jogando meu futebol, minha família tá crescendo. Você tá ganhando tua grana e os caras aí estão se mordendo de inveja. Cara, muito bom, Felipe. Valeu, meu, obrigadão. Sensacional, cara. E quem sabe um dia eu não te entrevisto lá em São Paulo? Não, vamos, quando tiver, vai ser o maior prazer. Quando falou assim, ó, vem, já tá vindo aí, falei, ó, pode vir. É nóis. Quem sabe um dia lá, chegando num clube lá do Tatuapé. Vamos ver. Imagina, com a tarja de capitão. Quem sabe? Dando aqueles carrinhos no meio campo, eu tô... Ali em frente aos gaviões, bem ali, né? Na bola, tá, gente? Aquele carrinho na bola ali, recuperando a bola sem falta, sem jogando. Grande Felipe Melo. Sensacional, esse cara é bom pra cacete. Olha, adorei falar com esse cara. Semana que vem tem mais papo com o Benja. Valeu.